garagem aqui, pra começar a fazer ele rodar. Muita gente me pergunta por que eu não gosto de Bitcoin. Eu não gosto de Bitcoin pelo mesmo motivo que eu não gosto de nenhuma moeda. Não acho que moeda seja investimento. Moeda é pura especulação, moeda é pura arbitragem, só isso. E em alguns momentos pode ir bem e na maioria dos momentos ela pode ir mal. Depende de muitos fatores que a gente não pode controlar, e investir em coisas que a gente não tem controle é muito difícil de dizer que é um bom investimento. Abaixei a câmera que tá passando um carro da polícia aqui. Investir em Bitcoin é igual investir em qualquer outra moeda. A apreciação do Bitcoin só existiu nesses últimos anos porque pessoas compraram o Bitcoin. Desistiram de outras moedas, de real, de dólar, yen, de euro, para comprar essa moeda eletrônica chamada Bitcoin. Por enquanto a aceitação no mercado é muito pequena, mas as pessoas acreditam que no futuro ela possa ser bem utilizada, então as pessoas estão comprando para valorizar. Mas todo investimento em moeda ele tem uma característica principal. Investimento em moeda ou em metais preciosos não gera valor. Empresa gera dividendo, negócios geram lucro, imóveis geram renda. Você pode alugar o imóvel e receber uma renda. Então, para mim, investimento bom é aquele investimento que paga dividendos. Você bota dinheiro e começa a tirar periodicamente alguma coisa. Seja para vender um produto ou serviço e ter lucro com isso. E aí o real estate também entra, né? O mercado imobiliário também entra nisso, porque você pode construir para vender o seu produto. Seja uma renda mais passiva, como é o caso do aluguel, como é o caso de um título perpétuo, alguma coisa desse sentido. Então esse é o motivo que eu não gosto basicamente de Bitcoin ou de qualquer outra moeda. Acho 100% especulativo, 100%. Não tem nenhum fator de valor intrínseco, é simplesmente uma arbitragem entre um produto e outro, assim como é o real e o dólar. A pessoa compra o dólar, vende real e compra o dólar quando o valor relativo entre eles está fora do padrão normal. E eu acabei de ir num prédio aqui, eu até dei uma volta na quadra agora para o corretor ir embora e eu não posso entrar no prédio de novo com a câmera, mas eu acabei de entrar num prédio aqui que tá no mercado para vender, o prédio inteiro. Aqui nos Estados Unidos é muito comum ter isso, que a gente chama os multifamily, são prédios só para renda. O developer, o dono, não aluga todas as unidades, e essa é uma excelente modalidade de investimento aqui nos Estados Unidos, comprar imóveis que geram renda. Existem vários tipos de imóveis que geram renda. Você pode comprar uma sala comercial, você pode comprar um galpão industrial, e você pode comprar imóveis unifamiliares para alugar e imóveis multifamiliares para alugar. Os multifamiliares são imóveis como esse aqui, que está aparecendo no vídeo, que foi o que eu visitei agora. São imóveis onde mora, logicamente, mais de uma família, são prédios aonde você pode alugar. Por que eu, particularmente, dentre toda essa gama de imóveis com objetivo de locação, gosto mais dos imóveis residenciais, multifamiliares? Por um simples e único motivo básico. No momento de queda da economia, e esse momento sempre vai existir porque a economia se move em ciclos, então seja 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, existirá um movimento de queda da economia. Empresas fecham, escritórios fecham as suas portas, empresas que têm galpão cortam custos e diminuem o galpão. A hora que a economia volta, elas aumentam o galpão. Mas pessoas sempre precisam morar em algum lugar. E é por isso que eu prefiro imóveis multifamiliares. E a minha preferência em imóveis multifamiliares em detrimento dos imóveis unifamiliares é justamente um manejo de risco. No imóvel unifamiliar, se aquela pessoa que aluga o seu imóvel resolve diminuir as suas despesas e ir para um imóvel mais barato, ele simplesmente sai do seu aluguel, você perde 100% da sua renda e fica com 100% da sua despesa. Você não consegue mais passar isso para frente. Em imóveis multifamiliares, logicamente, isso não acontece.
Se uma pessoa sai, se duas pessoas saem, se três pessoas saem, você tem todas as outras ainda que geram o lucro, que geram receita para que você possa pagar suas despesas e pagar o seu imóvel. Então a gente está analisando mais imóveis com esse perfil. Esse imóvel que a gente viu aqui são 20 unidades. A gente está falando aí de aproximadamente 4 milhões de dólares. Vai gastar, é um imóvel que está bem deteriorado, precisa dar uma melhorada bem boa. Hoje os aluguéis desse imóvel aí estão na casa de 1.300, 1.500 dólares por unidade. Então é um aluguel bem baixo por causa das condições do prédio. Aqui na área, imóveis da mesma idade, imóveis velhos, mas reformadinhos, bonitinhos, estão alugando aí de 2.000 a 2.300 dólares. Então a gente está falando do imóvel de 20 unidades que potencialmente pode gerar uma receita líquida, já fiz essa conta, líquida de água, luz, IPTU, tudo vai dar uma renda líquida aproximadamente de 29 mil dólares, 29 mil dólares por mês, tá? Se a gente for fazer essa conta dos 4 milhões, mais ou menos, mais o que precisa reformar, aproximadamente 600, 650 mil dólares, para fazer esse investimento, como eu falei no vídeo de ontem, e hoje eu estou pegando um exemplo prático mesmo, para fazer esse tipo de investimento, os bancos oferecem crédito. Oferecem um crédito com uma taxa boa, de 6 a 8%. A gente chega até 7%. A média aí 7%. Uma taxa justa. Tá tendo uma outra obra aqui, ó. Se estiver vazando um pouco de som é porque o caminhão tá fazendo um puta do barulho ali, tá tendo uma betoneira. Então a gente tá falando de um imóvel que gera uma renda de 29 mil dólares por mês. Se a gente financiar aproximadamente 75% desse imóvel, a gente vai ter que botar 1 milhão e 100 para comprar a propriedade e fazer a arrumação, 1 milhão e 100. E a parcela desse financiamento, já pagando o principal mais os juros, vai dar um valor aproximado aí de 22 mil dólares por mês. Então a gente está falando de 29 mil dólares por mês de receita, 22 mil dólares por mês receita líquida, 22 mil dólares por mês de financiamento, de parcela de financiamento que sobra aproximadamente 7 mil dólares por mês desse fluxo de caixa livre. Então a gente está falando de 7 vezes 12, nós estamos falando aí de 84 mil dólares por ano de fluxo de caixa livre para o investidor. E não termina aí. O investidor pode ficar com essa renda para sempre. Em 30 anos ele tem que pagar o financiamento, então essa renda dele vai pagar o próprio financiamento do banco. A probabilidade dele ter muita vacância é pequena. Estudar bem a área, porque é um prédio renovado com as coisas todas novas, então é um prédio que não vai dar muita despesa. Se ele ficar com esse prédio aí uns 2, 3 anos coletando esse aluguel e vender lá na saída com cap rate de 6,5% aproximadamente, de 6,5%, ele vai ter um valor final desse prédio aí aproximadamente de 6 milhões de dólares. Então ele botou 4 milhões e meio, 4 milhões e 600, pegou 100 mil dólares, 85 mil dólares por ano de receita, e ainda no final vendeu por 6 mil dólares aproximadamente, 5 milhões 900, 6 milhões, enfim, depende da taxinha ali que ele vai vender no final. Essa taxa de cap rate é quanto que o investimento gera de retorno para quem comprar, né? Então ele vai ter 29 mil dólares por mês, vai vender por 6 milhões, isso vai dar aí um cap rate entre 6 e 7%. Então o investidor tem dois ganhos: tem a valorização do imóvel que aconteceu em função do investimento que foi feito na renovação, que levou o preço do aluguel para cima, ele permitiu alugar esse prédio, e além disso ele gerou um fluxo de caixa positivo. Se ele vender esse prédio em 2 anos, ele vai ter uma taxa de retorno aproximadamente alguma coisa entre 25% e 30% ao ano, utilizando um imóvel como investimento. Então, se você compra um imóvel, espera ele se valorizar pelo tempo,
simplesmente pelo tempo, a gente está falando de uma valorização média anual aí de 1 a 2% aqui nos Estados Unidos, que é simplesmente para cobrir a inflação. Então, quando você tem um investimento ativo, onde você compra algo que é ruim, melhora, aluga, faz renda, faz um negócio e vende, você pode ter uma taxa de retorno muito melhor. Então é por isso que a gente tem botado bons olhos em investimentos imobiliários nesse sentido. Geração de renda. A renda no Brasil está diminuindo, a renda fixa, a gente está falando aí de retornos brutos de 8 a 9%, tira o imposto de renda, isso vai cair aí para 5, 6%. Então o investimento em imóvel nesse padrão é difícil fazer no Brasil também, porque a taxa de juros é muito alta. A pessoa vai fazer isso, ela vai conseguir uma taxa de juros aí de 11, 12, 13, 20%. Aqui nos Estados Unidos é muito mais baixa, então é um tipo de investimento que justifica. Então por isso que a gente está olhando com bastante bons olhos. A gente está fazendo um fundo de investimento para desenvolver casas, que a gente ainda acredita nesse mercado, mas estamos muito próximos também de daqui a pouco ter um fundo de investimento mais longo, de prazo mais longo, justamente para esse tipo de produto. Então, assim que a gente tiver mais novidades, a gente fala, mas eu termino essa sexta-feira aí justamente com esse tipo de produto. Para quem está pensando em investir nos Estados Unidos, é uma excelente opção pelos critérios que eu já falei, o investimento em imóveis geradores de renda multifamiliares, em detrimento de comerciais e galpão industrial, que tem o seu perfil, não são ruins, eu estou falando de manejo de risco. Para mim faz muito mais sentido imóveis multifamiliares.